Bom, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Thiago. Então vamos lá. Essa videoaula aqui nós vamos resolver uma lista de questão de ciência da natureza, de FCN especificamente, com foco especial nas habilidades que são avaliadas pelo Enem. O nosso objetivo aqui não é apenas identificar a alternativa correta em cada questão. Nós vamos procurar compreender os 3 aspectos mais importantes, que é qual conteúdo está sendo abordado, se é física, química, biologia, qual habilidade do Enem está sendo mobilizada, ou competência também, né? E qual estratégia nós podemos utilizar para chegar à resposta. É importante entender que o conteúdo e a habilidade, eles não são a mesma coisa. O conteúdo representa aquilo que precisamos conhecer, como nessa lista especificamente, calorimetria, transferência do calor, termodinâmica ou fontes de energia. E a habilidade indica o que devemos ser capazes de fazer com esse conhecimento. Então, interpretar um gráfico, relacionar uma propriedade física à sua aplicação, utilizar uma lei da física ou avaliar uma proposta ambiental. Então, a ideia inicial, nessa lista eu posso falar que tem 5 habilidades. Quais são? Eu vou citar para vocês. H17, que está relacionado à interpretação e conexão entre diferentes formas de representação, como textos, gráficos, tabelas, diagramas e expressões matemáticas. A H18, que quando nós precisamos saber relacionar uma propriedade física, química ou biológica de determinado material ou produto à finalidade para a qual ele é utilizado. A H21, que envolve a utilização das leis físicas e químicas da interpretação de processos naturais ou tecnológicos, especialmente aqueles ligados à temperatura, à termodinâmica e ao eletromagnetismo. E H23, que está relacionada às possibilidades de geração e utilização de energia, de transformação da energia, e as suas implicações ambientais. E por fim a H30, que avalia propostas individuais ou coletivas, identifica aquelas que contribuem para a preservação da saúde e do meio ambiente. Para facilitar um pouco, pessoal, eu selecionei aqui, para a gente explorar isso, 9 questões. E algumas delas eu deixei bem claro identificando. Por exemplo, essa daqui vai ter H18, certo? Que aí eu comento certinho quando chegar nela. Na última questão, H30, que essa foi a que eu acabei de ler. Então, nós vamos analisar passo a passo cada uma delas. Tudo bem? Então, percebam que o Enem não costuma cobrar apenas a memorização de uma fórmula. Muitas vezes, a fórmula é apenas uma ferramenta. O papel principal está em interpretar a situação, selecionar as informações importantes e reconhecer o conhecimento científico necessário para resolver o problema. Então, durante a resolução, eu vou destacar no enunciado as palavras e informações que nos ajudam a reconhecer cada habilidade. Também vamos analisar as alternativas incorretas, porque compreender por que uma alternativa está errada é uma excelente forma de desenvolver a capacidade de interpretação. Então, vamos lá e começar pela questão 1 aqui, tudo bem? Então, primeira questão bonitinha aqui, questão 1. Especificamente, essa questão ela não é do Enem, ela é da UEA, mas ela tem uma característica muito semelhante com questões do Enem, tudo bem? Então, eu coloquei essa questão aí para a gente inicialmente analisar. Essa questão 1, ela encaixaria tranquilamente no H23, que é avaliar possibilidade de geração ou uso de transformações de energia em ambientes específicos. Então, vamos lá. Questão 1. Na grande maioria das usinas de produção de energia elétrica, peraí que aqui saiu um errinho, faltou um L, elétrica, isso aqui está junto, perdão. Independentemente da qual seja a fonte da energia empregada, há sempre um princípio básico envolvido, que é a movimentação de turbinas para a conservação da energia, e temos um espaço. Em energia elétrica,
mesmo que indiretamente esse princípio está presente na conversão da energia potencial gravitacional em usinas e na energia térmica proveniente de combustíveis fósseis e nucleares, em usinas e respectivamente. Bom, então vamos lá. Então, primeira parte aqui, ó. Há sempre um princípio básico envolvido, que é a movimentação de turbinas para a conversão de energia em energia elétrica. Tá, então vamos lá para as alternativas. Eu vou converter algum tipo de energia. Deixa eu pôr uma caneta vermelha aqui. Que energia? Energia mecânica. Bom, cabe bem. Energia sonora em energia elétrica. Poxa, não vejo isso aqui. Energia química. Bom, quando ele está falando aqui, ele está falando assim, o princípio envolvido é a movimentação de turbinas para conversão de energia em energia elétrica. De movimento, pessoal, eu só estou pensando o quê? Em energia mecânica, pessoal. Então, ó, o primeiro ponto já me faz pelo menos tirar a B, certo? E a C. E a própria D aqui disso daqui, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Aí aqui, ó, mesmo que indiretamente, esse princípio está presente na conversão da energia potencial gravitacional em usinas. Bom, aí eu tenho que lembrar como que funciona uma usina hidrelétrica. A queda de água. A termonuclear, você tem aquecimento, então já não pode ser. Então, de cara, eu já chego na resposta que é o quê? Alternativa A. Porque, ó, hidrelétrica. Mas mesmo assim, vamos continuar. Então, mesmo que indiretamente, esse princípio está presente na conversão de energia potencial em usinas hidrelétricas e da energia térmica proveniente de combustíveis fósseis e nucleares em usinas termoelétrica e termonucleares, que seria a alternativa A. Então, é aquela coisa. Nessa questão, praticamente a gente tem o quê? Conhecimento de como que funciona as usinas, certo? Então, geração de energia, essa daqui ela encaixaria, por exemplo, numa análise de transformações de energias presente em usinas. Beleza? Bora para a próxima? Bora lá para a questão 2. Bom, outra questão que ela é muito característica. Essa questão aqui também é da UEA, e ela vem o seguinte. Então, vou fazer a primeira leitura. Ó. O painel solar da figura possui uma eficiência de 80%. Então, já vou destacar isso aqui, que é importante. Ao converter energia solar em energia elétrica. Então, eu já sei que a questão ela aborda energia solar, transformação de energia solar em energia elétrica, eficiência energética. Isso já está evidente aqui. Considere que a quantidade de energia solar por metro quadrado que incide sobre a superfície de um painel seja dada em joules por metro quadrado. Então, ele deu uma unidade aí. E seja representada por ρ. A relação que fornece a quantidade de energia solar convertida em energia elétrica em joules para a residência que utiliza 5 desses painéis, ela é de quanto? Bom, então vamos pensar o seguinte aqui. Primeiro ponto importante. Então a gente está falando de área de superfície, eficiência energética e a relação fundamental que eu já posso de cara é o seguinte: a energia elétrica, certo? Ela é o quê? Um rendimento da energia solar. E aí que vem a parte importante que nós discutimos. O painel solar da figura possui uma eficiência de 80% ao converter energia solar em energia elétrica. Então, perceba, a energia elétrica, eu posso escrever que ela é o quê? 80% da energia solar. Já chamando ES e EL. Ou a energia elétrica, 80% é a mesma coisa que 80% ou 0,8% da energia solar.
Perfeito? Então, praticamente isso aqui está dado no enunciado ali, na primeira frase aqui. Então, o que eu acho que vale a pena a gente destacar? Primeiro ponto, isso aqui que foi dado aqui, ó, possui uma eficiência de 80%. E o segundo, que é o dado importante, a relação que fornece a quantidade de energia solar e energia elétrica para uma residência que utiliza 5 desses painéis. Então, ela vai usar 5 desses painéis, tudo bem? Então, qual que é a habilidade que a gente pode classificar aqui também nessa questão? De cara, é o H23, que é o quê? Avaliar possibilidade de geração, uso de transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações o quê? Éticas, ambientais, sociais e econômica. Também, só que ela tem uma habilidade secundária, que é o que eu falo sempre para vocês, que é o que? H17, porque você precisa relacionar a figura à grandeza matemática expressa por aqui. Então, essa tem uma habilidade principal e uma habilidade secundária. Então, vamos pensar o seguinte aqui. A área de um painel, como que eu calculo a área de um painel? A área, ela seria o quê? Painel retangular, lado vezes lado. Perfeito? Então, como o Rho, que ele fala aqui, representa a energia solar incidente por metro quadrado, então o que eu tenho que ficar esperto? Que a minha primeiro ponto, a energia solar, ela seria o quê? Rho vezes a área. Quem seria a área? A vezes B. Então, agora eu volto aqui na minha... A energia elétrica seria quanto? 0,8 Rho AB. Tudo bem? Por que 0,8 AB? Porque é 0,8... Opa, perdão, que até eu já ia esquecendo. Isso seria energia elétrica do quê? De um painel. Isso é um painel. Só que eu tenho o quê? Esse aqui, um painel. Eu tenho 5 desses painéis. Então, se são 5, eu vou pôr o quê? A minha energia elétrica total seria 5 vezes 0,8 Rho AB. Quanto que é 5 vezes 0,8? A minha energia elétrica total seria 4 Rho AB. Então, 4 Rho AB é o que eu tenho como resposta na alternativa D de dado. Perfeito? Então, é uma questãozinha, o que a gente tem que ficar esperto. O item A, ela acaba sendo o quê? Incorreta porque o quê? Divide pela quantidade de energia por metro quadrado e não representa o quê? A eficiência de uma maneira correta. A B, essa é um pouquinho mais direta, só que você tem o quê? A razão do Rho sobre a área. A C, também, porque divide, né? Não é uma relação direta. A alternativa D está correta. E a alternativa E, que eu acho que ferrou com muita gente, que pode ter sido o quê? Que ela seria 100% de eficiência, que é o que muita gente esquece. Então, essa questão ela não exige apenas uma multiplicação. A gente precisa interpretar o funcionamento de uma tecnologia de geração de energia, considerar sua eficiência e representar o quê? Matematicamente a transformação da energia solar em elétrica. Por isso, classificamos predominante ela por um H23, certo? Tranquilo? Então, o ponto central da questão é o quê? Perceber que os 5 painéis não convertem toda a energia solar recebida. Então, como é eficiente de 80%, cada painel aproveita 0,8 de energia. Se são 5, 5 vezes 0,8, que dá 4. Perfeito? Bora para a próxima. Questão 3. Então, essa aqui eu já destaco, H18, uma das principais que nós estamos trabalhando aqui. Então, vamos lá, vamos ler a primeira questão.
Os materiais são classificados pela sua natureza química e estrutural, e as diferentes aplicações requerem características específicas como a condutibilidade térmica, quando são utilizados, por exemplo, em utensílios de cozinha. Assim, os alimentos são acondicionados em recipientes que podem manter a temperatura após o preparo. Considere a tabela que representa a condutibilidade térmica de diferentes materiais utilizados na confecção de panelas. E aí você tem a tabelinha aqui, ó, condutibilidade térmica dos materiais utilizados. Quais os materiais é recomendado para manter o alimento aquecido por um maior intervalo de tempo? Então, ó, vamos lá. O que essa questão aqui está abordando para a gente? Então, primeira coisa, ela está falando do que? Transferência de calor. E se é um sólido, é uma transferência de calor por condução. A dica, condutividade térmica, propriedade térmica do material. Então, a condutividade, então, tem que lembrar que indica qual que é a facilidade com que o material conduz a energia térmica. Maior o K, melhor condutor, menor o K, melhor isolante. Então, qual que é, acho que a parte mais importante? Está aqui, ó, pessoal, é a parte final. Qual dos materiais é o recomendado para manter um alimento aquecido por maior intervalo de tempo? Então, se eu tenho que manter o alimento aquecido, tem que ser um material que dificulte a transferência de calor. Então, eu já anoto aqui, eu preciso um que tenha menor condutividade térmica. Perfeito? Então, esse daqui é uma questão de cara, que é o que? H18. Lembrando, o que seria essa habilidade? Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades que se destinam. Também, pessoal, olha lá que interessante que eu falo sempre para vocês. Ela tem uma habilidade secundária que novamente seria quem? Habilidade 17. Por quê? Tem que ter a interpretação dos dados apresentados o quê? No gráfico. Perfeito? Então, vamos olhar a tabelinha aqui e aí vem o negócio do senso comum também. Essa daqui, ó, é a condutividade. Pessoal, calorias, se você não sabe isso aqui, vou até ajudar vocês nesse ponto aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui importante. O K que ele está dando aqui, ó, repara, eu vou fazer para o primeiro, é 332 quilocalorias. Quando está falando H-1 por hora, por metro, por grau Celsius. Porque estão todos elevados a -1. Tranquilo? Isso aqui seria a nossa equaçãozinha de propagação do calor por condução. Mas agora não vem nem ao caso. Por quê? Porque eu não quero perder tempo nisso. Eu quis mostrar isso aqui. Repara, pessoal, qual desses aqui tem o menor K? O menor K está aqui, ó, 0,40. Se o menor K é o 0,40, quem que é esse cara? A cerâmica, que é o material que? 5. Portanto, é direto a alternativa E. Tudo bem? Então, uma coisa que vocês têm que tomar é cuidado para não escolher o material que melhor conduz. A questão, ela não pergunta qual panela aquece o alimento mais rapidamente, mas qual mantém o alimento por mais tempo, ou seja, qual conduz pior. Então, qual que é o pior condutor? É o menor K, por isso a cerâmica. Alternativa E. Questão 4. Em relação à vantagem e desvantagens da produção de energia pelos moinhos de vento, quando comparada com a produção de energia a partir de combustíveis fósseis como petróleo, assinale a alternativa correta. Bom, então vamos lá.
do que essa questão aborda? Fonte de energia, energia eólica, combustíveis fósseis. Então, para resolver é necessário o quê? Comparar energia eólica com energia produzida pela utilização de combustíveis fósseis. Então, ó, vamos lá, deixar bem claro o que essa questão está falando, ó, em relação a vantagens e desvantagens na produção da energia pelos moinhos de vento, quando comparadas com a produção de energia a partir de combustíveis fósseis, como petróleo. Assinale a opção correta. Então, o mais importante, vantagens e desvantagens, energia do moinho de vento comparada com os combustíveis o quê? Fósseis. Tá claro isso? E aí, então, o que eu vou ter que fazer? Essa, de novo, é uma questão do quê? Direto do Enem, de avaliar possibilidade de geração de energia, de uso de energia, né, em ambientes, considerando implicações ambientais. Então, seria dentro da H23. Essa é uma questão que apareceu na FAAP, tudo bem? Mas ela cairia muito bem no Enem. Então, o que eu tenho que ficar ligado com cada questão e enxergar? Então, vamos lá. Item A. A energia gerada pelos combustíveis fósseis polui menos o meio ambiente? Bom, a queima do combustível libera gases poluentes e gases de efeito estufa. Portanto, não polui menos que a eólica. Ela polui mais. Então, a A não pode ser. Item B. A energia gerada pelo carvão e pelos minerais radioativos é inesgotável. O carvão e os minerais são recursos naturais finitos, então não são inesgotáveis. Então não pode ser. Item C. A energia eólica é uma energia limpa e é inesgotável. Bom, é uma energia limpa, renovável e não tem uma emissão direta de poluentes. Então, a priori, parece que é essa daqui. Mas vamos ver as outras. Vamos ver se está tudo certo nessa da questão. Item D. A quantidade de energia fornecida por um gerador eólico é muito maior que a fornecida a partir do petróleo. Bom, não é possível você afirmar que um gerador eólico sempre fornece uma quantidade muito maior do que a do petróleo. Por quê? Porque ele não fala de potência, número de geradores, não está te deixando claro. Então, como você vai comparar alguma coisa, você não sabe qual que é o tamanho, qual que é esse gerador eólico. Então, essa resposta pode estar certa, mas não é a melhor. Item E. A geração da energia potencial eólica em nosso país se encontra na região sul do Brasil? Bom, então ele não se encontra na região sul, ele se encontra na região nordeste. Por quê? Porque ela tem condições muito melhores de vento, favoráveis, né, à geração da energia eólica. Então não é sul, é norte. Então essa é falsa. Então, pessoal, a melhor resposta possível seria o quê? É uma energia limpa e inesgotável. Aqui na item D, ela não está errada, mas ela também não é certa. É isso que vocês têm que ficar espertos em questões do tipo de Enem. Entendeu? Então, você está comparando aqui fontes de energia. Então, nós não precisamos utilizar nenhuma fórmula aqui. Só comparar o quê? Duas matrizes energéticas. Os combustíveis fósseis, que são recursos finitos, e a sua queima libera os poluentes. Já o vento é uma fonte renovável e a geração eólica apresenta baixíssima emissão direta de poluentes. Por isso que é a C. Vale uma ressalva que nenhuma fonte de energia é totalmente livre de impacto ambiental. A construção, a instalação de aerogerador, tudo isso causa impacto. Entretanto, comparada aos combustíveis fósseis, a energia é classificada como fonte limpa e renovável. Beleza? Bora para a próxima? Bom,
Questão 5, questão do Enem aqui, de cara. Todo ano cresce a demanda mundial de energia com o aumento das populações e do consumo. É cada vez mais necessário buscar fontes alternativas que não degradem os recursos do planeta, nem comprometam a sobrevivência das espécies. Ainda há muito o que se descobrir sobre o uso eficiente de recursos energéticos provenientes de fontes renováveis, mas elas estão mais próximas do que parece da adoção em larga escala. Bom, aqui eu já vou dar uma acelerada, pessoal, porque já comentamos demais e, novamente, o que eu tenho de cara aqui? Uma avaliação do que? De geração de energia, transformação de energia. Então, particularmente, né, o que eu destacaria nessa questão? Vamos lá. Todo ano demanda de aumento da população. É cada vez mais necessário buscar fontes alternativas que não degradem o recurso do planeta. Então, nem comprometem sobre o sobrevivência do espaço. Ainda há muito que se descobrir sobre o uso eficiente de recursos energéticos provenientes de fontes renováveis, mas elas estão mais próximas do que parece da adoção de larga escala. Os recursos energéticos do tipo citado são provenientes do quê? Então, estamos falando o quê? De fontes renováveis, correto? Então, ele deixou bem claro isso daqui pra gente. Então, vamos lá. Pilha e bateria, o que acontece? É incorreta, porque elas não são fontes primárias de energia renovável. Elas são que armazenam energia química e transformam em energia elétrica. Então, não poderia ser pilhas e baterias. Perfeito? Opa, tira essa daqui. Item B, usina nuclear e hidrelétrica. Bom, por que ela é incorreta? A energia hidráulica, né, é renovável, mas as usinas nucleares, elas usam o quê? Combustíveis minerais finitos. No caso, urânio. Assim, o par não representa somente fontes renováveis. Então, essa estaria errada. O item C, células solares e geradores eólicos. Bom, células solares é renovável, né? E o gerador eólico, vento. Então, sol e vento, as duas parecem ser renováveis. Então, tá aqui, eu acho que é mais plausível. Vamos ver aqui. Centrais geotérmicas e termoelétricas. Então, a energia geotérmica, ela é renovável, mas usinas termoelétricas utilizam o quê? Combustíveis fósseis. Então, as termoelétricas não pode ser. E aí, se você olhar, na sequência, combustíveis fósseis na item E, também não pode ser, certo? A das marés, que é a maremotriz, ela é renovável. Então, isso aqui retoma tudo que a gente está falando de energia. O segredo dessa questão é o quê? Perceber que as duas fontes precisam ser renováveis. Tudo bem? E algumas das opções, elas misturam uma fonte renovável com outra não renovável. A única formada por exclusivamente renováveis é a alternativa C. Então, é o ponto que a gente tem que ficar ligado aqui. Ponto importante, que fonte renovável não significa ausência total de impacto ambiental. A classificação, ela está relacionada ao quê? Principalmente a capacidade de reposição natural do recurso. Beleza? Bora. Bom, olha essa daqui agora, a questão 6, para ajudar tanto na prova parcial quanto na prova globalizante, o que nós já vimos até agora. Então, essa daqui eu já vou começar até pelo fim, pessoal. Essa questão aqui, extremamente importante, ela é o quê? A habilidade do Enem H21, que é o quê? Utilizar leis físicas ou químicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica ou do eletromagnetismo.
Então é uma questão que exige aplicação da calorimetria e do princípio da conservação de energia em um processo térmico. Questão que cai muito. E novamente, de forma secundária, H17, que ele precisa o quê? Interpretar gráficos. Então vamos lá que eu vou resolver da maneira mais simples possível, mas eu quero que vocês fiquem muito ligados em como que eu vou resolver essa questão. Então ele fala, o gráfico mostra o aumento da temperatura de 450 gramas de água. Já vou anotar aqui, 450 gramas de água em função do tempo, enquanto recebe de uma fonte 4.000 calorias por minuto. Tá aqui a minha informação mais importante. E é aqui que eu quero que vocês fiquem ligados. Essa fonte, ela dá 4.000 calorias para cada 1 minuto. Isso é uma potência, pessoal. Isso é uma potência. Só que aí que vem do interpretar. Cadê? Olha a habilidade que eu falei de 17, H17, interpretar. No gráfico, esse eixo está dando os minutos. Então, ela ficou com 8 minutos ligado. Se são 8 minutos, repara, quanto que recebeu de energia? 4 vezes 8, 32.000 calorias. Ou seja, a quantidade de calor foi de 32.000 calorias. Tá, ela recebeu 32.000 calorias e o que aconteceu? A temperatura variou de 10 para 70, então a variação de temperatura foi de 60 graus Celsius. Então perceba, eu interpretei o gráfico e tudo mais. Agora, o que eu quero que você entenda? Vamos ler agora o resto. Considerando que o calor específico da água é 1, que está aqui, a quantidade de calor em calorias perdida para o ambiente. Opa! Eu vou perder calor no ambiente, ou seja, tudo isso aqui, esse Q total vai chegar, vai entrar tudo para a água? Não sei. Por que eu não sei? Agora perceba. Quanto que foi o Q útil? Quanto que ela utilizou? MC delta θ. Q útil foi, a massa são 450 gramas, o C da água é 1. E ela variou quanto? 60 graus Celsius. Corta, 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 corta. O Q útil vai ficar 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 5, 30, sobe 3, 6 vezes 4, 24, 25, 26, 27.000 calorias. Opa! Olha que dado interessante. A água recebeu 32.000 calorias. Só que ela só utilizou 27.000 calorias. Então, peraí. Se você pensar o que aconteceu, uma parte foi perdido. Qual que foi a quantidade de calor perdido? É o Q total menos o que foi útil. Então, o Q perdido seria de quanto? 32 menos 27 dá 5.000 calorias, que é o que nós temos como resposta na alternativa A, de amor. Tudo bem? Essa questão 6, ela é bem característica de questões de vestibular e, especificamente, é o que eu falei para vocês. Tá na cara que é utilizar leis físicas para processos naturais, porque nem toda energia que a gente recebe, ela a gente consegue usar. Tudo bem? Questão 7, mais uma questão. Agora vou acelerar um pouco de novo o passo, não vai ficar muito longo esse vídeo. H21.
questão do quê? Que utiliza a lei física ou química para interpretar processos naturais, tecnológicos, inseridos no contexto da termodinâmica ou do eletromagnetismo. Então, é uma questão um pouco mais difícil, essa questão 7, e aí eu vou chamar a atenção para vocês, porque analisar as perguntas, as respostas vai ser o mais importante. Então, vamos lá. Aumentar a eficiência na queima de combustível dos motores, a combustão e reduzir suas emissões de poluentes é a meta de qualquer fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado da matéria em que está presente no processo de ignição. A interação da faísca emitida pela vela de ignição com as moléculas de combustível gera o plasma que provoca a explosão liberadora de energia que, por sua vez, faz o motor funcionar. Então, ele acabou dando explicações, certo, do funcionamento do motor, aumentar a eficiência e tudo mais. No entanto, agora a continuação, a busca da eficiência referida no texto apresenta um fator limitante. Então, o que ele quer? Ele quer o fator limitante. Então, a questão ela não está perguntando apenas para uma dificuldade térmica no motor, ela procura um princípio físico fundamental que limite o rendimento de qualquer máquina. Então, vamos lá. Item A. O tipo de combustível fóssil que utilizam, sendo um insumo não renovável, em algum momento estará esgotado. Bom, o fato de o combustível fóssil ser um recurso não renovável limita sua disponibilidade futura, mas não constitui o princípio que impede o motor de atingir o rendimento ideal. Então, o que está escrito aqui não está incorreto. Está incorreta a relação dele com o enunciado. Item B. Então, a A já posso riscar aqui. Um dos princípios da termodinâmica, segundo o qual o rendimento de uma máquina nunca atinge o ideal. Bom, aqui tem uma coisa que eu já comentei e já vai para vocês. Nada é ideal. Então, lá na frente eu vou tratar isso com vocês. A segunda lei da termodinâmica, o que? Ela estabelece que uma máquina não consegue transformar integralmente calor em trabalho. Por quê? Porque vocês perdem um pouco da energia. Então, parte dessa energia é transferida para o ambiente. Então, essa é a resposta o quê? Possivelmente a correta. Tá, vamos conferir as outras. Item C. O funcionamento cíclico de todos os motores, a repetição contínua, exige que parte da energia seja transferida ao próximo ciclo? Bom, por que ela é incorreta? O funcionamento cíclico é uma característica dos motores, mas não significa que ela precisa ser transferida para o ciclo seguinte. Ao final de cada ciclo, o sistema retorna ao inicial. Então, não é isso. Item D. As forças de atrito inevitáveis entre as peças. Tais forças provocam desgaste contínuo, com o tempo levam qualquer material à fadiga ou ruptura. Bom, o atrito ele reduz o rendimento real, provoca desgaste das peças, mas uma máquina idealizada sem atrito ela não pode atingir o rendimento 100% também. Por quê? Porque o atrito não seria fundamental para isso. Ponto. Então está errada. E o item E, a temperatura que eles trabalham para atingir o plasma é necessária uma temperatura maior que a difusão do aço com que se fazem os motores. Bom, isso aqui também está errado, porque a formação do plasma ocorre de maneira localizada na região da faísca. Isso ele falou. E não é necessário que todo motor tenha a temperatura superior à temperatura de fusão do aço. Então essa daqui é uma questão que ela se torna um pouco mais complicada, certo? A pergunta, ela procura um limite fundamental e não uma dificuldade técnica. O atrito ele pode ser reduzido, as peças podem ser aperfeiçoadas e a combustão pode se tornar mais eficiente.
Entretanto, nenhuma máquina consegue transformar toda a energia em trabalho. Uma parte sempre precisa ser transformada, ser transferida para o ambiente. Por isso que a alternativa B se torna a alternativa correta. Questão 8. Novamente acelerando isso aqui. Essa questão eu classifico ela direto como H17, que é o quê? Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usada nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como textos cursivos, gráficos, tabelas, relações matemáticas. Então, aqui eu tenho um gráfico, uma análise direta, pessoal. Então, ele fala, e é uma questão bem bonitinha. E aí ele fala o seguinte, ó. O diagrama abaixo representa de forma esquemática e simplificada a distribuição da energia proveniente do Sol sobre a atmosfera e a superfície terrestre. Na área delimitada pela linha tracejada, são demarcados alguns processos envolvidos no fluxo de energia da atmosfera. Então, está aqui. Para responder à questão, leia o texto base 1. A chuva é o fenômeno natural responsável pela manutenção dos níveis adequados de água dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Esse fenômeno, assim como todo ciclo hidrológico, depende muito da energia solar. Dos processos numerados no diagrama, aquele que se relaciona mais diretamente com o nível dos reservatórios de usinas hidrelétricas é o de número. Então, pessoal, a parte mais importante dos processos numerados no diagrama, aquele que relaciona mais diretamente o nível dos reservatórios é qual? Então, ó, nível dos reservatórios, eu tenho que saber qual que é. Então, bom, se você pensar bem, antes de fazer a questão, eu tenho que pensar o quê? Qual que seria o mais direto com o nível do reservatório? É o que vai formar o quê? Chuva, certo? Então, vamos lá. Vamos olhar para cada um dos itens. Item 1. O item 1, deixa eu até mudar de cor agora aqui, tá aqui, ó. O item 1. Energia refletida pela superfície, pelas nuvens e pelo ar. Então, isso daqui é energia refletida pela superfície das nuvens. A energia retorna e não participa do quê? Direto de evaporação da água. Então, o 1 não pode ser. Já posso tirar fora. Item 2. O item 2, radiação absorvida diretamente pela atmosfera. Bom, a radiação absorvida diretamente pela atmosfera, ela contribui para o balanço energético atmosférico, mas ele não está diretamente ligado à formação de vapor de água, correto? Então, no item 2, não. Item 3, radiação absorvida pela água e pelo CO2 na atmosfera. Bom, a radiação emitida pela superfície é absorvida pela água e pela atmosfera. Ela está relacionada ao aquecimento atmosférico, mas não identifica diretamente o quê? A evaporação. Item 4. Tá chegando aí, ó. Energia carregada para cima pela convecção. Então, se essa energia foi levada para cima por convecção, ela movimenta massas de ar, mas não corresponde à formação de vapor de água. Por quê? Ele quer saber aumento do nível de reservatório. E aí eu chego no 5. Energia carregada para cima na formação do quê? Do vapor de água. Tá vendo que parece ser uma questão difícil, mas não, é uma questão muito fácil. Por quê? Se você identificou que o vapor de água é o que vai fazer chover, essa é a resposta. Tudo bem? Então, nessa questão, o conteúdo científico ou conhecimento, né, é importante, mas a principal tarefa é o quê? É interpretar o diagrama. O enunciado menciona chuva, ciclo hidrológico e energia solar. Então, devemos procurar que relaciona com vapor de água. Alternativa
Bom, então vamos lá para finalizar essa aula aí, deixar bem claro tudo isso que nós falamos aqui. Selecionei essa questão de H30. Pessoal, o que é H30? Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam a preservação e a implementação da saúde individual, coletiva ou do ambiente. Então, essa questão ela vai, resumidamente, produzir um problema ambiental e vai solicitar a escolha da mais adequada para reduzi-lo. Então a gente tem que ficar esperto que é a mais adequada. Então vamos lá. Vou ler a questão, direto, a ampliação do uso de painéis solares contribui para reduzir a utilização de fontes de energia não renováveis. Entretanto, após sua vida útil, esse equipamento transforma-se em resíduos eletrônicos. O descarte inadequado pode provocar a liberação de substâncias contaminantes e desperdiçar materiais que poderiam ser aproveitados. Então, aqui está uma informação extremamente importante. Para enfrentar esse problema, uma administração municipal pretende adotar uma medida de alcance coletivo. A proposta mais adequada à preservação ambiental consiste em encaminhar os painéis danificados aos aterros sanitários, destinado ao lixo doméstico. Bom, se você encaminha isso direto para o aterro sanitário, você está descartando inadequadamente, podendo liberar substâncias contaminantes. Então, não pode ser armazenar permanentemente os equipamentos em depósitos públicos, evitando a sua decomposição. Bom, você vai fazer o quê? Você vai armazenar isso, você vai evitar a decomposição, mas você está guardando isso para um futuro que não é um descarte adequado. Por quê? Porque você não está reciclando o material, está lá parado, e esse material que não contaminou agora, ele pode contaminar no futuro, então não pode saber. Triturar os painéis e utilizar os resíduos diretamente na pavimentação das ruas. Pô, legal, a gente tá usando isso. Só que você tem o quê? Liberação de substâncias contaminantes. Por quê? Porque ele está falando que é triturar os painéis e utilizar diretamente. Então não pode usar diretamente. Você tem que fazer um tratamento e tirar o que é inadequado. Criar pontos de coleta, encaminhar os equipamentos para empresas especializadas em desmontagem, recuperação e reciclagem. Bom, creio que essa daqui seria, por enquanto, a melhor resposta. Que é o quê? Você vai encaminhar para a empresa quem realmente sabe fazer isso e você faz o quê? Desmonta, recupera materiais e recicla. Realizar a queima controlada dos painéis para reduzir o volume dos resíduos. Isso, você queima, reduz os resíduos e aumenta o quê? A poluição. Bom, então só pode ser a alternativa D. Essa é a última questão. Espero que vocês tenham entendido a proposta e compreendido. Tem uma lista de 15 exercícios, não se esqueçam de fazer de forma calma e pensar com clareza em cima de cada questão. Ficamos por aqui, beijos.